O seu adversário tem o direito de existir, ok? Pessoal, olha esse exemplo aqui, que interessante. Estava de brancas, eu joguei dama d3 para ameaçar checkmate lá em cima, né? E ele coloca o cavalo na frente da minha dama, de modo que agora eu não tenho mais como chegar lá. Ficou difícil, né? Fechou o caminho. Ele fechou a porta. Se defendeu muito bem, travou o meu jogo, tá bem bloqueado agora, né? Tá difícil. Daí o jogo continuou, nós dobramos as torres, tal. Aí eu saí da cravada aqui e de repente, parece que ele esqueceu completamente, ele toma meu bispo, tira o cavalo, inacreditavelmente ele tira o cavalo, ele esquece que não pode tirar o cavalo, né? E aí eu capturo lá em cima e ele abandona. Porque a única possibilidade dele é mexer o rei pro lado e ele perde, checkmate. Olha só, por que será que ele fez um lance como esse? Quer dizer, há alguns lances atrás, ele viu que tinha o tema e ele bloqueou. E 4 lances depois, ele esquece. E fala a verdade pra mim, você já fez algo assim, né? Por exemplo, você tirou uma peça lá que estava defendendo tudo e de repente leva um corredor. Fala a verdade, já aconteceu contigo, né? O tema do meu vídeo é sobre isso. Por que às vezes a gente comete esses erros tão bobos? A gente sabia que não podia fazer, a gente vai lá e faz. Por que será? Eu digo, eu tenho a resposta para isso. Isso, pessoal, é um problema, é uma falha humana. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a ser muito egoístas. Nós pensamos primeiro em nós mesmos. Depois, se sobrar um tempo, se der, lá no final, aí sim eu penso no próximo. Primeiro em mim. Primeiro as minhas coisas, né? E por que eu tô falando isso? Quando ele captura o bispo, ele pensou razoavelmente bem aqui, porque realmente, se eu tomar, por exemplo, a torre aqui embaixo, porque estava morrendo, né? Ele primeiro captura a minha torre com cheque, e quando eu recapturo, vai de peão para continuar com o tema lá embaixo, ele toma de cavalo, e mesmo que eu tomasse aqui, ele poderia colocar o cavalo na frente, peça a mais. Ou então, se ao invés de tomar torre, eu tomo cavalo, aí eu perco a minha torre aqui em cima, não posso tomar de dama, porque senão eu perco a dama, né, claro. E se sai com o rei, aí tem o duplo. Eu troco a dama por 2 torres, estou com dama por torre. Tudo daria certo, se não fosse o fato de que eu tenho checkmate também, né? O seu adversário tem o direito de existir, ok? Ou seja, ele pensou muito aqui como ele poderia se dar bem. Ele só esqueceu que o adversário, como diz o grande mestre Rafael Leitão, o adversário também tem o direito de existir. Então aqui, eu também tenho o direito de fazer lances bons, né? E aqui eu tenho checkmate em 2, que ele ignorou completamente. Porque ele fechou os olhos para as minhas possibilidades e pensou somente nele mesmo. E eu digo que muitas vezes, a maioria das partidas, a gente vai perder por isso. Porque a gente só pensa no nosso jogo e ignora o contra-jogo do adversário. Beleza, pessoal. Então, eu fiz um diagnóstico na primeira parte do vídeo. Eu afirmei que nós, seres humanos, somos seres naturalmente egoístas. É esperado que nós pensemos muito mais em nós do que nos outros. E no xadrez isso se reflete em pensar muito mais nas nossas jogadas e muito menos nas jogadas e nas possibilidades do adversário. Legal. Agora eu quero mostrar como trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Como diminuir esse problema que para o xadrez é tão grave, sabe? Minha sugestão, fica a sugestão para vocês, faz quem quiser, né? Façam exercícios normalmente, beleza? No seu dia a dia você já tem que fazer exercícios, né? E quando você acertar, por exemplo, aqui nesse exercício, a resposta certa era jogar dama b2. Esse lance ganha. Quem fizesse esse lance, o exercício ia dar certo e ia perguntar se você quer ir para o próximo. Minha sugestão, não vá para o próximo. Espera um pouquinho. Antes de ir para o próximo, tenta entender, porque assim, a ideia desse lance é que se tomar o cavalo, vai cair as 2 torres, né? E se não tomar, por exemplo, se passar a vez, você toma checkmate. Tá, mas por que a mesma ideia com dama f5, a mesma ideia falha? Por exemplo, se o rei for pro lado, checkmate. Então por que dama f5 falha? Qual que é o recurso que as brancas têm aqui?
Essa é a minha proposta. Avalie também os lances que dão errado. Porque, pessoal, se o lance dá errado, é porque o seu adversário ele tem algum recurso. E se você encontrar o recurso dele, você está trabalhando as possibilidades do adversário. Entendeu? Outro exemplo. Torre D8. Cara, torre D8 ameaça um descoberto do cavalo ganhando a dama. Por que será que torre D8 falha aqui? Ou então, por que será que cavalo D2, que é um cheque descoberto, atacando a dama, por que será que esse lance também falha? Todos esses lances, as brancas têm algum recurso que elas não só se salvam, como ficam melhores, tá? Minha sugestão, investigue isso. Então vamos lá, embora o exercício ele pare aqui, fez esse lance, acabou, eu insisto que vocês continuem nele, vocês voltem na análise e tentem entender as outras possibilidades que vocês pensaram que estavam erradas. Por que estão erradas? Entenderam, pessoal? Aí fica aquela dica de sempre. Quem quiser fazer isso, eu garanto, vai evoluir, vai progredir numa questão que é muito sensível. Recursos do adversário. Beleza?